Boa noite a todos. Hoje a gente tem mais um webinar da RSK começando e o nosso tema hoje é finanças descentralizadas, mas hoje a gente vai fazer uma parte teórica, que eu vou dar mais conceitos para vocês, e em seguida uma parte prática, onde nós faremos algumas trocas, alguns trades utilizando o RSK Swap. Então vamos lá. Só para falar um pouquinho de mim, ou para falar da nossa programação. Nossa programação de hoje, então, eu vou passar alguns conceitos para vocês de exchanges descentralizadas, tokens, Uniswap, e aí, por último, a gente vai falar do RSK Swap, que vai ser a parte prática do nosso webinar hoje. Um pouquinho sobre mim, eu sou, então, Developer Advocate na RSK, e eu faço o que eu mais gosto de fazer, que é conversar com vocês e ensiná-los a fazer muitas coisas, a construir muitas coisas utilizando o blockchain, seja como usuários, que hoje vai ser um webinar mais para iniciantes, para o público geral, para os usuários, e também para os desenvolvedores. Então vamos lá. Eu falei alguns desses conceitos no nosso primeiro webinar sobre finanças descentralizadas. Eu vou revisar, é uma revisão rápida, só para ver se está tudo em ordem, colocar todo mundo na mesma página. Eu estou vendo o chat aqui de vocês, eu tenho duas telas, então se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui no chat, que daí eu respondo para vocês, tá? Então, boa noite a todos. Vamos lá. Conceitos de finanças descentralizadas. Quando a gente está falando no caso agora, de exchanges descentralizadas, a gente está falando de, primeiro, exchange é um lugar a gente compra e vende alguma coisa, no caso a gente está falando principalmente de criptomoedas, e as exchanges descentralizadas, elas não têm um órgão central, elas não têm um servidor, elas não têm um provedor único, elas acontecem diretamente no blockchain. Então, ao contrário da exchange centralizada, tudo acontece num banco de dados da exchange. Aqui não, aqui acontece tudo diretamente no blockchain. Então, na exchange centralizada, quando a gente faz algum trade, você compra ou vende da exchange, ele está fazendo essa anotação no banco de dados dele, não está indo para o blockchain. Por outro lado, quando a gente está fazendo algum trade numa exchange descentralizada, isso realmente está acontecendo no blockchain. E a gente pode dizer, então, que as exchanges descentralizadas é um protocolo de troca de tokens. E de forma que, no caso da exchange descentralizada, você mantém a custódia das suas criptos, que também é o contrário da exchange centralizada. Na centralizada, você envia o seu dinheiro, seja dinheiro fiat, seja real, dinheiro, moeda fiduciária ou criptomoedas para a exchange fica em posse dos seus ativos e ele vai fazer os trades para você, como eu disse, no banco de dados dele. Então, ele vai, de repente, dizer que agora você tem mais de um token, menos de outra coisa, alguma coisa nesse sentido. Mas, quem tem o domínio, quem tem a chave privada de todos os seus ativos é a exchange. E quando a gente vai para o mundo descentralizado realmente, a exchange descentralizada, você tem a posse dos seus ativos. Então, as chaves privadas são suas e a chance de você perder os seus fundos é menor, porque exchanges são alvos de hackers, né? Exatamente porque eles guardam muitos ativos de muitas pessoas. E quando você está guardando você mesmo os seus, você tem uma segurança maior do que o que você está fazendo. A gente costuma dizer até que se você não tem suas chaves privadas, não são os seus ativos. Outra coisa é que existem dois tipos de exchanges. No caso, a exchange centralizada ela é sempre baseada em livro de ofertas. Quando a gente está falando da descentralizada, a gente pode estar falando de livro de ofertas ou de pools de liquidez. E eu vou explicar tudo isso para vocês. Livro de ofertas é o chamado order book. Então, a gente tem, de um lado, uma lista dos compradores, do outro lado, uma lista de vendedores. Então, a lista de compradores, ela vai estar ordenada de forma que o cara que quer pagar mais caro vai conseguir comprar primeiro. E a lista dos vendedores, ela vai ser ordenada de forma que o cara que quer vender mais barato vai conseguir vender primeiro. Um trade só vai acontecer quando tem um acordo desse preço, ou seja, o preço
que o cara quer comprar igual ao preço que o cara quer vender. Esta é a negociação. E o que vai acontecer, por exemplo, se não tem gente com ofertas de compra ou oferta de venda? Ou, por exemplo, a gente está falando de um book vazio. Ou se não tem a quantidade que você quer comprar ou que você quer vender, não estão disponíveis. Então, a gente está falando de books com baixa profundidade, que tem poucas ordens, tá? E de baixa liquidez também. Então, isso acontece, pode acontecer nas exchanges centralizadas, principalmente as menores, e numa exchange descentralizada com order book, isso acontece muito. É difícil fazer isso. Uma coisa que ajuda quando a gente está falando de uma exchange com order book são os market makers, que são entidades que estão lá para facilitar os trades. Então, eles têm os ativos, os dois lados de ativos aí, o que você quer comprar e o que você quer vender, e eles preenchem o book com esses ativos em vários preços. Essas ordens, elas costumam ser incluídas no book e ao mesmo tempo retiradas o tempo inteiro. Porque a ideia não é simplesmente, os market makers, eles não têm tanto interesse em ser executados. Eles têm interesse em deixar ordens para que o público tenha essas ordens e assim, vai executar uma ou outra que seja, mas a ideia é encher o book para que as pessoas tenham liquidez. E isso é muito feito através de robôs. Então, é super comum a gente falar de robôs market makers. Eu mesma, quando eu trabalhei numa exchange aqui em São Paulo, eu fiz robôs market makers. E, geralmente, esses robôs, nem sempre eles são da própria exchange. Normalmente, eles são agentes externos à exchange. E aí, a gente meio que depende, eu tenho que acreditar que vai ter um market maker lá presente, porque senão não tem liquidez no mercado. E como é que funciona isso, então, no blockchain? Quando a gente está falando de uma exchange descentralizada, ou seja, de um market maker, de um order book no blockchain. Pensa que a gente não tem um número grande, a escalabilidade ainda não é das maiores, né? Então, a gente não tem tantas transações assim por segundo. Então, mesmo em Ethereum, isso é lento, isso é inviável. E imagine que o market maker, ele está colocando e retirando ordens a todo momento. Como é que a gente faz isso num ambiente descentralizado? Vai pagar taxa para mandar essa transação para colocar ordem? Aí vai pagar outra taxa para mandar uma transação para retirar a ordem, para cancelar? E a velocidade disso, dependendo da validação do bloco, a gente está falando aí de alguns segundos. Quer dizer, é complicado fazer isso no ambiente descentralizado. E aí fica a pergunta, né? Tem alguma alternativa para esse livro de ofertas, ou seja, para o order book? Foi criada uma alternativa muito interessante, que é o pool de liquidez. O pool de liquidez, ele acontece on-chain, ou seja, a gente está falando que isso funciona dentro do blockchain, através dos provedores de liquidez, que cada pool de liquidez, ele é um par, e o provedor de liquidez, ele fornece a mesma quantidade ou o mesmo valor de dois ativos. Então, eu falei que o pool de liquidez, ele tem o provedor de liquidez, que a gente costuma dizer que é o LP, ou Liquid Provider. O Liquid Provider são os usuários, as pessoas que têm interesse em participar disso. Então, ele vai fazer o depósito de um valor equivalente dos dois tokens num pool de liquidez existente. Então, já existe uma taxa nesse pool, já existe uma cotação. Ou ele pode criar um pool novo, onde no momento que ele está criando, ele está definindo qual é a cotação de um ativo para o outro. E qual a vantagem de ser um pool de liquidez? Quer dizer, o que a gente ganha com isso? O pool de liquidez, o provedor de liquidez, ele ganha a taxa de negociação depois das pessoas que estão comprando e vendendo. Hoje em dia, na Uniswap, na RSK Swap, é 0,3%. E ele vai ganhar isso de acordo com a quantidade de tokens do pool e de acordo com a participação dele nessa quantidade. Ele pode ter 1% da quantidade de tokens do pool, ele pode ter 50%. Existem alguns outros projetos aí, onde a gente pode também ganhar juros, e esses juros, eles são calculados de uma forma diferente, até que é o cálculo anualizado. E dá uma percepção diferente de ganho, porque quando você fala que 30% ao ano,
mas esse cálculo ele é alterado a cada bloco novo no blockchain. Então, isso muda muito, assim, não necessariamente garante que em um ano você vai ganhar o 30%, mas quer dizer que, assim, nesses próximos minutos, se o valor se mantivesse, você ganharia 30%. É uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Outra coisa dos provedores de liquidez é que no momento que eles quiserem sair do pool, aí é que são queimados os tokens do pool e desbloqueados os tokens originais, que até é uma coisa que eu não falei. Quando a gente coloca tokens diferentes num pool, é emitido um token para a gente saber qual é a nossa participação no pool. E quando a gente quer sair do pool, o contrário acontece. Esses tokens que eram nossos, que provavam que a gente tinha uma participação no pool, eles são queimados e os nossos tokens originais são devolvidos para a gente. E aí sim, se a gente tinha alguma taxa, aí a gente vai ganhar isso junto. Voltando então para falar do pool de liquidez ainda. A gente já sabe que ele é feito através dos provedores, dos usuários, mas ele é administrado por smart contracts, por um smart contract. Então, basicamente, cada pool de liquidez é um smart contract. O usuário, ele vai enviar para o smart contract um par de tokens e vai receber esse token especial que eu comentei que é emitido para ele. E ele vai receber isso na proporção do quanto de liquidez que ele está fornecendo ao pool. Um pool, por exemplo, ele é um par. O Ether com o DAI é um pool de liquidez. Outro, o RBTC da RSK com o DOC, que é uma stablecoin baseada em dólar da Money on Chain, é outro pool de liquidez. Então, é outro par de negociação. Algumas coisas interessantes, eu vou passar alguns conceitos aqui para vocês, vou passar até algumas coisas rápidas. Por exemplo, preço médio é um conceito que ele é um pouco diferente de quando a gente está numa exchange centralizada e descentralizada. Porque numa exchange centralizada, por exemplo, se você quer fazer uma compra a mercado, o seu preço médio, ele pode agredir, pegar as primeiras ordens e vai ser a média dos trades que você fez. No caso desses pool de liquidez, o preço médio, ele é a proporção da reserva dos tokens, e não é o preço pago por uma determinada quantidade de tokens. E aí, por causa disso, a gente fala muito na questão do impacto do preço, que vai ser a diferença entre o preço médio, que é esse que a gente conversou, que é o preço do momento, de acordo com a reserva dos tokens, e o preço realmente executado em um trade. Vocês vão acabar entendendo isso mais para frente. Tá? E outro conceito muito interessante que aparece aqui, que é interessante vocês verem, e que as primeiras vezes que eu vi eu não tinha a menor ideia do que era, é o slippage. E tem muitos conceitos que não adianta eu tentar traduzir, é melhor a gente saber o nome em inglês e entender o que acontece com ele. O slippage, ele é o quanto o preço vai alterar em um trade do momento que você vai submeter o preço até a execução dele. Então, repara que isso numa exchange centralizada seria o preço médio. Aqui não, ele é chamado de slippage. E eu vou falar de tokens para vocês. É 2 minutos super básicos. Primeiro, qual que é a diferença de criptomoeda e token? Criptomoeda, ela é a moeda nativa de um blockchain. Então, a criptomoeda ela é minerada, ela é emitida na criação e validação dos blocos, ela é recompensa dos mineradores. Por outro lado, quando a gente fala token, ele pode ser uma moeda representada no blockchain, mas nem sempre ele precisa ser uma moeda, ele pode ser qualquer ativo. Então, a gente fala muito da tokenização de ativos, que é a representação de ativos no blockchain. E a emissão de um token, ela pode acontecer de muitas formas. Ele pode ter uma emissão inicial, simplesmente. Ele pode ter emissão e queima sob demanda, como a gente está falando no pool de liquidez, isso acontece. Ou uma emissão e queima por períodos. E você pode, por exemplo, em determinado tempo, queimar tokens e fazer com que diminua a quantidade de tokens que estão em circulação no mercado, e isso valorize o preço de um token. Por exemplo, há pouco tempo, um outro blockchain fez isso. Esqueci o nome agora, depois eu lembro para vocês, a Stellar. O ano passado, eu lembro da Stellar fazendo uma queima de tokens e diminuindo a quantidade de tokens em circulação da Stellar
para daí aumentar o preço do token com a demanda dele. E quando a gente fala em token, é importante também vocês conhecerem essa siglazinha, assim, esse ERC20. Isso é um padrão, é um standard para criar tokens. Este padrão ele foi criado em 2015 e, basicamente, isso é uma interface que define nomes para os métodos e para as funções. E ele é um padrão para tokens fungíveis. O que são tokens fungíveis? São tokens que têm o mesmo valor. Então, por exemplo, se eu pego uma nota de R$100 e outra nota de R$100, eu posso trocar uma pela outra, porque as duas representam o mesmo valor. Isto é um token fungível. E quando a gente está falando da interface, então, do token ERC20, ele tem alguns métodos, eu não vou falar de cada um, mas todo token ERC20 ele tem que ter estes métodos, estes eventos, e você pode ter ou não os opcionais. E aí, voltando para a questão de o que o token vai ter a ver com a criptomoeda quando eu estou falando de uma exchange descentralizada. A criptomoeda, então, de um blockchain, ela vai precisar ser representada como um token ERC20 para manter a compatibilidade entre eles. E aí a gente costuma chamar de wrapped. Então, o WBTC é o wrapped BTC e a mesma coisa para os outros todos. Agora eu vou falar para vocês alguns conceitos relacionados a Uniswap. Quem aqui já ouviu falar da Uniswap? Escreve para mim aí no chat, se vocês ouviram ou não. Então, o que é a Uniswap? A Uniswap ela é um protocolo para troca de tokens. Ou seja, é uma definição onde a gente vai fazer negociação de tokens, ou a gente fala em fazer trade de tokens, ou fazer exchange de tokens, é a mesma coisa. A Uniswap ela foi lançada em 2 de novembro de 2018, praticamente no final da DevCon de Praga. Eu estava lá, eu cheguei a ver, legal, Lucas, obrigada aí pela resposta. Eu cheguei a ver o lançamento dele lá, mas na época eu confesso que eu não entendi ainda o que era isso, assim. Foi lá em Praga na DevCon 4. Mas, assim, a história da Uniswap eu acho linda, não é aqueles projetos, assim, que foi uma cópia que apareceu do nada, é uma história muito interessante que começou em 2017, eu recomendo vocês lerem essa história. Depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Então, e o que é a Uniswap, afinal? A Uniswap, ela representa os valores do Ethereum, que é a gente conseguir fazer trades sem intermediários, num ambiente descentralizado, resistente à censura, sem permissões, com segurança e open source. E aqui eu coloquei um desenho para vocês para explicar um pouquinho mais essas partes. Eu vou detalhar cada uma dessas partes depois, tá? Mas esse é um desenho do todo. Então, na Uniswap, a gente tem um provedor de liquidez, que a gente já falou dele, que ele deposita tokens num determinado liquid pool. Então, a gente está falando, por exemplo, de um depósito de 10 tokens A e um token B, e ele recebeu, lembra que ele fica com os shares dele, ele recebeu 4 LPs de share. Aí, por exemplo, no pool, já existiam alguns tokens, então, ao todo, depois que ele mandou os dele para lá, o pool ficou com 100 tokens do A, 10 tokens do B, e ao todo, o liquid share é de 12 agora. Aí, do outro lado, somos nós, usuários, que queremos fazer um trade, trocar os nossos tokens. Então, quando eu vou fazer um trade, eu vou, por exemplo, mandar 10 tokens do A e mais uma taxinha de 0,03% de FII, que eu comentei com vocês, e eu vou receber um token B, por exemplo. Então, a gente está dizendo aí que um token B estão custando 10 tokens A. É isso que a gente pode ver nessa figurinha. E na Uniswap, a gente pode ter qualquer par de negociação de tokens. Então, por exemplo, a gente tem o DAI com o SDC. E esse é um que, assim, muita gente me pergunta, ué, mas não é a mesma coisa? Porque o DAI é stablecoin, o SDC é stablecoin. Os dois são stablecoins que representam dólar. Por que eu vou querer trocar DAI por USDC? Vou dar um exemplo muito prático para vocês aqui no Brasil. Por exemplo, aí eu não lembro mais qual das exchanges, tá? Mas uma das exchanges brasileiras,
Por exemplo, ela negocia o SDT, que é o dólar Tether. A outra exchange brasileira negocia o SDC, que é o dólar representado, criado pela Circle. E aí, assim, se eu tenho dólar numa exchange, eu tenho dólar na outra exchange, mas se eu precisar mandar de uma para outra para juntar meus dólares para fazer alguma coisa com eles, eu tenho que trocar. Então, tá aí um exemplo que o melhor lugar é mandar para sua carteira, vai na Uniswap e troca o que você precisar. Muito mais fácil. E aí eu coloquei, por exemplo, outros pares. Por exemplo, a gente trocar das próprias criptos para stablecoins, para tokens que representam uma moeda fiduciária, é importante, porque as criptos elas têm uma volatilidade muito maior que uma stablecoin. Então, por isso, pode ser interessante você manter uma parte do seu capital em DAI e não em Ether, uma parte em Bitcoin e não em Ether. Mas, diga-se de passagem, quem tem seu capital em Bitcoin hoje está muito feliz com o Bitcoin a $12.800, que de ontem para hoje subiu basicamente $1.000. Então, de vez em quando é bom ter o seu capital aí em Bitcoin. E eu coloquei alguns exemplos aí diretamente do RBTC, que é a representação do Bitcoin na RSK. Por exemplo, o RBTC com dólar, ou com Link, que é o token da Chainlink, que é um Oracle, ou até com o DOC, que é a representação do dólar num outro protocolo que a gente tem na rede da RSK, que é o da Money on Chain, que é um outro projeto super legal. E quando a gente está falando, então, de pool de liquidez, a gente pode criar um pool de liquidez para qualquer par de negociação. E aí eu tenho os mesmos pares aí, só para dizer a mesma coisa. Agora, uma coisa que é interessante vocês conhecerem é qual é o processo da Uniswap. A primeira versão da Uniswap, aquela que foi lançada em 2018, ela precisava fazer a troca passando pela criptomoeda nativa do blockchain. Então, a gente está falando do Ethereum. Então, por exemplo, se eu quisesse trocar DAI por USDC, eu teria que mandar os DAIs para o Uniswap ia trocar o DAI por Ether, aí ele ia trocar o Ether por USDC e enviaria de volta para mim os dólares USDC. Então, isso eu teria que necessariamente passar pelo Ether. E, bom, acho que isso foi o que eu falei para vocês. Então, a gente pode dizer daqui, o importante é que o roteamento disso, ele está sendo DAI, Ether, USDC. E o roteamento, ele está sendo feito através do Ether. E agora, no Uniswap versão 2, que foi lançado há não tanto tempo assim, a gente tem 3 opções. Se já existe um pool, e agora é possível você criar um pool direto de DAI com o USDC. Se esse pool já existe, a sua troca é direto. Então, o roteamento, ele é um roteamento direto. Caso não exista o pool que você precisa, então podem existir criptos que não têm o pool exatamente que você quer trocar. Aí pode acontecer a troca através do Ether, ou no caso do RBTC, através do RBTC, que era aquele passo anterior que a gente viu. Podem existir alguns casos também, onde a gente tenha um roteamento personalizado. E o que vão definir esses roteamentos é até qual é o caminho que é mais barato. Então, essa é uma das coisas que a gente pode ver. Por exemplo, esse é um que a gente pode ver pela liquidez dos pools, que o melhor caminho seria trocar, eu quero o DAI para o USDC do mesmo jeito. Mas o melhor caminho era mandar o DAI para o Ether, aí depois pegar o Ether, trocar pelo BAT, pegar o BAT, trocar pelo USDT, pegar o USDT, trocar pelo USDC, e aí pegar o USDC e mandar de volta para mim. E, nossa, sério que isso pode ficar mais barato? Pode. E eu vou mostrar para vocês alguns casos que isso pode acontecer. Quais essas vantagens, então, da versão 2 da Uniswap, que é que a gente usa agora? É esse roteamento. Então, nesse roteamento, a gente pode ter menos taxas pelo caminho e um menor slippage, né? Lembra que a gente falou dele? Que é a diferença do preço esperado e o preço realmente que vai ser executado aí. Quando a gente está falando desse pool de liquidez, é interessante, eu vou falar bastante de como é que funciona o pool. Por exemplo, comprar todo o pool de liquidez é muito caro.
E basicamente, quanto maior a fração do pool que você compra, mais caro vai ser o trade, e aí é o preço médio no sentido que eu quero dizer de fazer trade, tá? Maior o sleep aid, só que ao mesmo tempo, quanto maior for o pool, menor é esse impacto no preço. E voltando aí para falar mais do pool de liquidez, já pensando aí no Uniswap versão 2, cada pool de liquidez é um smart contract, eu comentei isso, mas existe um factory, que é um smart contract master, que cria os pools de liquidez para cada par de tokens. E basicamente cada pool de liquidez ele tem que ter algumas funções, como a função para fazer o trade em si, que a gente chama de swap, e a função para adicionar mais liquidez ao pool, entre outras. Tem outras também. E quando a gente fala em pool de liquidez, é importante a gente saber esse conceito que é o AMM, ou Automated Market Makers, porque isso é que é o algoritmo do preço. Então, cada troca, cada exchange, cada trade que acontece no pool de liquidez, ele vai ter como resultado um ajuste no preço do pool. Então, o preço não é definido apenas pela oferta e demanda de uma plataforma, como é numa exchange descentralizada, que tem o book de ofertas, e de acordo com pessoas querendo comprar mais ou vender mais, se as pessoas querem comprar mais, o preço sobe, se as pessoas querem vender mais, o preço cai, mas não é só isso que define o preço quando a gente está falando de um pool de liquidez. E, basicamente, isso que é a grande, assim, o diferencial, que a gente chama do X vezes Y igual a K. Ou eu coloquei um exemplo aqui, a quantidade de tokens ABC vezes a quantidade de tokens XYZ vai ser igual ao K, que é uma constante, ou a gente costuma chamar de invariante. Então, quem criou o pool vai definir isso. Definir o K inicial, pelo menos. E aqui eu coloquei, por exemplo, algumas imagens da Uniswap para vocês entenderem, porque isso a gente chama de curva de preço. E por que uma curva de preço? Porque o preço ele vai se mover ou para um lado ou para o outro de acordo com a maior quantidade de compras de um dos tokens ou do outro, ou seja, a troca aumentando um lado ou aumentando o outro lado. E essa fórmula que eu falei para vocês, essa é a fórmula fundamental que tem a propriedade importante para um pool de liquidez, que as negociações grandes, ou seja, um grande trade, uma compra grande em relação ao total de reserva que eu tenho no pool, elas vão ser executadas a uma taxa exponencialmente mais cara que dos trades menores. Voltando para o nosso desenhinho, aqui, ó. Então, repara que a gente tem um exponencial para cima ou um exponencial para baixo. E aí, eu confesso que quando eu fiz isso a primeira vez, eu não entendi logo de cara, não. Eu sou uma pessoa muito de planilha, e vocês vão ver daqui a pouquinho uma planilha minha para eu entender esse negócio, porque não foi tão fácil assim, não. Então, lembrando, né, a gente sabe que x vezes y igual a k, que é a nossa constante. Como exemplo, eu vou ter um pool de liquidez que vai ser criado com 100 tokens ABC e um token XYZ. Então, eu tenho aqui 100 ABCs vezes 1 XYZ é igual a 100. Então, o K é 100. Aí, eu fui montar uns trades aí para eu entender esse negócio. Aqui está. Então, aqui eu tenho a nossa constante e eu comecei a ver o que vai funcionar. Se eu quisesse, então eu criei o pool de liquidez, ele está lá. Aí vem um usuário e ele quer comprar 5 ABCs. Para ele comprar 5 ABCs, vai diminuir a quantidade de ABCs, mas o K é constante. Então, quanto ele vai pagar para manter o K nessa constante de 100 e diminuindo a quantidade de ABCs no pool em 5? Ele vai ter que pagar 1,05. Agora, e se esse usuário quisesse comprar 20 ABCs? Então, o nosso pool, ao invés de 100, ele vai ficar com 80. Mas o K é constante, tem que continuar sendo 100. Então, quanto ele vai ter que pagar para que o K mantenha 100? Ele vai pagar 1,25. Então, essa é a mágica, esse que é a grande diferença, a grande sacada dos pools de liquidez e dessa constante da curva de preço.
esse é o melhor exemplo. A mesma coisa para o outro lado, tá? Então, o que seria o outro lado? Então, eu quero comprar XYZ. Então, eu tenho ABCs e eu quero trocar por XYZs. Lembra que o máximo que eu tinha de XYZ no pool era 1. Então, se eu quisesse comprar 0,05, aqui só tá errado, eu não deveria ter calculado esse lado, eu tinha que ter calculado o lado de cá, mas tá tudo bem. O que vai acontecer é que inverte aqui, tá? Porque esse cálculo está ao contrário. O que vai acontecer, então, é que o preço do ABC, ele vai ser 105,26. E a quantidade de XYZ vai ser 0,95. Se eu quisesse comprar 0,2 XYZ, o que vai acontecer é que eu vou ter que pagar 125 ABCs por ele. E a quantidade de XYZ que vão ficar no pool vão ser só 0,8. Tá? Depois eu arrumo essa figurinha antes de compartilhar isso com vocês. Obrigada, Lucas. Eu precisei, de verdade, eu precisei fazer esse exemplo, porque eu vi as teorias do que era e eu só entendi quando eu fiz isso. Sem isso, não estava difícil mesmo de entender, ficava muito abstrato. Então, aqui eu estou colocando um outro exemplo real, um pool que a gente está falando de DAI com Ether. Então, o que seria? Eu quero comprar Ether e eu vou fornecer DAIs para isso. O que vai acontecer? Vai reduzir o supply, ou seja, a quantidade de Ethers, vai aumentar a quantidade de DAIs, vai aumentar o preço do DAI e vai diminuir o preço do Ether. Então, é isso que acontece, que estava naquela figurinha também. E, como eu comentei antes, o preço, o quanto o preço vai se movimentar, ele depende do tamanho do seu trade. Se o pool é muito grande, comparado ao tamanho do seu trade, menor o impacto, ele mexe só um pouquinho. E aqui eu peguei algumas figurinhas, até de novo, diretamente da Uniswap, mostrando cada parte. Então, essa parte é aquela que a gente viu antes, tá? Mas eu estou focando na parte do Liquid Provider. Então, aqui é o provedor de liquidez, aumentando a liquidez do pool. Aí, na segunda parte, eu tenho o trade, indo lá e executando o trade dele e mudando os valores. Então, ó, aqui a gente está vendo que o pool, ele está mandando os tokens A para receber um token B. Então, o pool antes tinha 1.200, agora tem 1.203 e mais o 0,3 da taxinha, que eu não pus no meu exemplo. E, no início, ele tinha 400 tokens B e agora ele ficou com 3,99. E a relação entre eles agora, para manter a constante, agora o próximo preço é 3,01. Então, na hora que esse cara comprou, o preço era 3. O próximo cara vai pagar mais caro. Então, tem essa taxa, olha um erro aqui de novo, a taxa é 0,03 por trade, tá? E essas taxas, elas são adicionadas à reserva do pool. Cada trade vai aumentar, conforme a gente tem as taxas, essas taxas, elas fazem com que mude o valor do K. O trade em si, não, mas a taxa faz. E depois, essas taxas vão ser os pagamentos aos liquid providers quando eles resgatarem o token deles. E repara, como é que fica isso em relação ao mercado? Porque a gente sabe que tem as outras exchanges centralizadas, a gente pode ter, inclusive, existem, né, diversas exchanges descentralizadas. E é possível fazer, então, arbitragem de um lugar com o outro. Porque na própria DEX, na própria Uniswap, o preço de um par, ele só vai ser alterado com os trades, tirando aquela pequena alteração que eu comentei das taxinhas. Então, obviamente, vai ter diferença entre o preço da Uniswap e o preço de qualquer outro lugar de outra exchange. O que significa isso? Que a gente tem uma super oportunidade de arbitragem. Comprar no lugar que está mais barato, vender no outro que é mais caro. E conforme as arbitragens acontecem, o preço ele vai se aproximando. Então, isso é o que a gente chama de equilíbrio do mercado. Quanto mais tende, as diferenças elas não duram muito tempo. Então, quando tem diferença e tem gente ou tem robôs, porque costuma ter mais robô do que gente fazendo arbitragem, os preços eles tendem a ser iguais. E é esse processo que garante, então, que os preços na Uniswap, eles sempre vão se mover em direção ao preço de equilíbrio do mercado. E agora sim, agora a gente vai falar da RSK Swap, então vamos à parte prática. Só tenho um slide sobre isso. Tá?
uma figurinha fofa, mas isso aqui a gente vai ver na prática. Deixa eu sair daqui. Perguntas, vocês podem ir fazendo pergunta enquanto eu preparo aqui para mandar uma telinha para vocês. Então, aqui está. Essa é a nossa tela inicial, então, do RSK Swap. E eu vou aqui no aplicativo. E hoje eu não fiz um pad, eu acho que não é necessário, mas eu vou mandar para vocês aqui, tá bom? Então, eu vim aqui no aplicativo do RSK Swap. Aqui estamos nós. E deixa eu colocar esse cara mais pertinho aqui. Agora sim. Então, eu tenho, por exemplo, alguns tokens e eu vou mostrar como... A gente pode fazer junto até para conseguir tokens novos. Então, vamos fazer um do zero. Não vou usar esse aqui que eu tenho, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, inclusive, pegar a minha Nifty, vou remover, vou instalar de novo com vocês, porque daí quem quiser fazer comigo pode fazer tudo juntinho comigo. Então, a primeira coisa que eu vou precisar é da Nifty Wallet. Deixa eu achar ela aqui para mandar para vocês. Achei. Então, vamos à Nifty Wallet. Eu estou colocando aqui no chat para vocês. E eu também tenho que ir lá. Então, deixa eu pegar para mim. Então, abrindo a Nifty Wallet. E aqui, a Nifty Wallet ela é uma extensão do Chrome, tá? Não tem outras opções, então, extensão do Chrome. Vou instalar. E o que eu gosto da Nifty Wallet, a Nifty Wallet, ela é uma carteira, ela foi criada, então, ela é uma carteira web, que ela fica, então, injetada no seu browser, e ela foi criada, já te mando, Lucas, ela foi criada pela POA. A POA, ela é uma sidechain do Ethereum, e criou a Nifty Wallet, mas ela também já está integrada com a gente aqui na RSK. Eu já tenho a Nifty Wallet aqui. Deixa eu colocar as informações da POA para o Lucas também. Eu estava com ele fácil aqui. Onde está? Onde está? Onde está? Deixa eu pegar um outro tutorial que eu fiz na segunda-feira. E que daí sobre isso, ETHSP01, que eu tenho as informações que vocês precisam já prontas, porque senão eu vou ter que pegar uma página inteira, acho que vai dar mais trabalho. Aqui. Então, Lucas, para você fazer no MetaMask, isso é verdade, Lucas, a Nifty só tem para o Chrome, tá? Então, para quem quiser fazer no MetaMask, posso até colocar também o caminho aqui para vocês. Tem os dois, vocês viram que eu tenho meu MetaMask instalado. E eu não vi se eu desativei ele, eu preciso desativar também. Quem quiser fazer no MetaMask vai precisar destes dados aqui, que eu estou colocando agora para vocês, então, no chat, tá? E eu acho que eu não desativei, né? Deixa eu desativar, porque os dois juntos não funcionam. Aqui, ó. Os dois juntos não iam funcionar, não. Então, tá bom. Voltei aqui para a Nifty, ela já está instalada. Eu preciso só configurar minha Nifty. Vou fazer um pin dela aqui e vamos configurar rapidinho. Quem quiser fazer comigo, então dá para me acompanhar. Então, aceitar os termos de uso, definir uma senha, que não é tão importante assim, essa você pode esquecer. Em seguida, ter as minhas 12 palavras, que é o meu mnemônico, este você não pode esquecer. Esqueceu, perdeu tudo, perdeu suas criptos, não tem esquecer sua senha, ninguém vai resolver sua vida se você esquecer seu mnemônico, tá? Vou salvar no arquivo e vou falar para ele que eu copiei tudo. Tá? É isso aí. Então, vamos lá, já tenho. E como eu comentei antes, a POA, ela vem para a rede POA, que é a rede original dele, e aqui eu não tenho que fazer configuração, eu posso ir direto, por exemplo, para a RSK Testnet, que é o que a gente vai trabalhar agora, estou na RSK Testnet. Próxima etapa, eu preciso de dinheiro, né, de cripto. Então, eu vou no faucet da RSK para conseguir alguns RBTCs. Deixa eu passar isso para vocês.
Aqui estou eu no Faucet. Muito bom. Pegar meu endereço aqui. Copiei. Colei. Eu sou ruim nesse negócio. Deixa eu ver se tem um mais fácil. Acho que esse aqui eu consigo entender o que ele quer dizer. Porque eu confundo as minúsculas e as maiúsculas. Acho que agora vai, hein? Então, tá bom. Em 30 segundos, eu terei RBTC para começar o meu swap. Além de RBTC, seria legal a gente ter um segundo token, né? Então, o outro token que a gente pode ter é o RIF, que é um token até que funciona nativamente na rede da RSK. Então, eu vou passar para vocês também o Faucet do RIF. E olha lá, eu já tenho RBTC. Agora eu tenho o Faucet do RIF. Venho aqui no RIF. O RIF, o nome é diferente, se dispense, ele já automaticamente detecta a sua carteira e ele já sabe para onde ele tem que mandar. Então, eu não preciso fazer nada aqui, tá? Eu só tenho que clicar no dispense. E aí, eu vou, inclusive, gastar RBTC para fazer o envio de tokens para mim, para o RIF enviar os tokens para mim, tá? Um submit. E pronto, essa aqui é até a transação. Então, Lucas, cada RBTC, a gente pode, existe o Peg direto, eu vou ter que pegar uma parte bem técnica para você. Então, eu posso aqui, pelo portal de desenvolvedores, eu tenho no Stack, não, eu tenho aqui o RBTC Token e eu consigo entender direitinho como é que funciona o Two-Way Peg. Então, você vai primeiro ver o RBTC, e dentro dele, aqui você vai entender como é que funciona o Two-Way Peg. Tá? Como esse não é o nosso foco hoje, eu posso depois fazer um outro webinar para falar sobre isso. Eu vou deixar você estudar sozinho agora, tá? O importante é que a gente precisa ter 2 tokens para fazer essa troca agora. Então, eu vou trocar o RIF por RBTC, ou vice-versa. Aí não importa para que lado, então, que a gente vai, tá bom? Outra coisa que você tem que fazer, então, tanto no MetaMask quanto aqui na POA, a gente tem que adicionar o token RIF na nossa carteira. Então, este aqui, ó, estão vendo que esse é o endereço do token RIF. Copiei. Consegui. Vou enviar para vocês, então, o TRIF. O endereço para vocês do TRIF. E eu venho aqui na minha NIFT e vou pedir para adicionar um token customizado. Tokens, add token, custom. Pus o endereço dele aqui, ele já reconheceu que é um TRIF, um RIF de testnet. E, olha só, eu já tenho meus 100 TRIFs. Então, eu tenho 100 TRIFs e 0.499 RBTCs. E agora sim, eu já tenho 2 tokens, eu posso ir para o Uniswap e fazer a minha troca. Então, vamos lá. Voltei aqui no Uniswap, eu já vim para o aplicativo. Eu não sei se eu mandei o aplicativo para vocês, manda de novo, se eu já mandei, não tem problema. E, além do aplicativo, é interessante vocês também terem com vocês o próprio site da RSK Swap, porque tem blog, tem mais explicações, tem documentação. Então, é importante vocês terem os 2. Aqui estou eu, então, para fazer um swap. Quando eu conectei na minha carteira da NIFT, ele automaticamente já detectou a minha carteira de testnet. Pode ser no caso de vocês que ele não detecte, aí recomendo vocês a fazer um refresh na página. Se a gente está, por exemplo, no MetaMask, você vai ter que autorizar a página. O MetaMask ele vai reconhecer e vai pedir essa autorização. Então, é importante vocês fazerem essas coisas também. Então, o que eu tenho aqui? Primeiro, eu acabei de ver um erro. Porque como eu já estava com esse RSK Swap aberto antes, ele está com o saldo dos meus tokens de testnet de outra carteira. Olha que linda, nessa aqui eu tinha 0.13.
Então, eu vou fazer o refresh da página. E mesmo assim, ele não achou o meu outro. Deixa eu ver se eu preciso fazer um Ctrl F5. Não é possível, eu tenho tudo isso aqui. Não, eu não tenho isso. Vou mudar de rede para ele se perder. Ó, aqui ele perdeu aquela rede, aí eu vou voltar para testnet de novo. Hopstein RSK testnet. E agora sim ele reconheceu o meu balanço, o meu saldo. Às vezes eu faço isso na Ethereum também, tá? Eu mudo de rede e volto, que é para a página web, fazer um refresh de acordo com a sua carteira que você está usando agora, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu quero trocar RBTCs por RIF. Não, não quero. Eu quero trocar RIF por DOC. Lembra que eu falei para vocês o que é o DOC? O DOC, então, ele é uma representação de dólar, uma stablecoin que representa o dólar na Money on Chain. Então, quem quiser saber mais da Money on Chain também, eu ponho o site aqui para vocês. Ah, mas nosso objetivo agora é mexer com a RSK Swap. Eu estou para fazer um outro depois só de Money on Chain. Então, eu tenho 100 terrifes e eu quero dólar. Vamos ver, se eu quiser trocar o 100, o que vai acontecer? Ih, olha só, lembra aquela história da Lily Page? Olha ela aqui, ó. Se eu quisesse trocar o RIF agora, eu ia receber 36 dólares pelos meus 100 RIFs, ou seja, cada terrif, o preço está sendo 2,76 terrifes por dólar. O impacto é muito alto, então o Slippage é muito alto. Ele está dizendo que o impacto está em 20%. Isso não é bom. Então, por exemplo, eu vou fazer uma troca menor, eu vou trocar só um. Se eu trocar um, ele vai dizer aqui que o que eu vou receber, então, diminuiu aqui para 2,14. Lembra que a gente estava com 2,76, foi para 2,14, e aí já está mais razoável a diferença de preço. Eu aceito pagar, então. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou aprovar essa troca. E cada transação de swap, ela é sempre feita na prática com duas transações. Que é a questão da aprovação e depois da transferência em si. Que é isso que a gente está fazendo agora. Então, vocês devem estar fazendo a mesma coisa aí com vocês. Enquanto isso, já já a gente vai entender como é que a gente... Se você já faz parte de um pool de liquidez, você pode também mandar mais tokens para o seu pool de liquidez, ou para uma carteira que seja, e aqui você pode entrar num pool de liquidez. Então, hoje a gente vai aprender também como é que eu entro num pool de liquidez e quais as diferenças que a gente tem nisso. Enquanto a nossa transação está pendente aqui, alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Ó, a transação já foi confirmada. Ótimo. Então, agora que a transação foi confirmada, aí sim eu vou conseguir fazer a troca. Então, primeiro eu precisei aprovar para poder usar aquele token, e agora é que eu faço a troca. Então, essa aprovação que eu fiz, eu não tenho que fazer a todo momento não, tá? Foi uma vez só. Então, agora vai acontecer a troca de verdade. Então, aqui eu vou confirmar a minha troca. E qual vai ser, então, a taxa do provedor de liquidez? O 0,3% aqui, tá? O impacto no preço, então, quanto o preço vai mudar com o meu trade. E o quanto vai ser enviado. Então, de novo, eu tenho que confirmar essa transação. E a transação foi submetida. Agora eu já tenho a troca acontecendo. Ai, mas eu preciso eu preciso adicionar o DOC, né, para ver a minha transação lá. Deixa eu pegar um outro negócio legal para ajudar vocês. Cadê a Token Bridge? Só porque eu acho o melhor lugar para pegar os endereços dos tokens é a Token Bridge. É bem mais fácil. Então, aqui, por exemplo, é a Token Bridge.
A token bridge, ela serve para eu trocar tokens entre o Ethereum e a RSK, por exemplo. É super útil a gente fazer isso, de ter representação em 2 blockchains diferentes dos tokens. E eu fiz segunda-feira, eu falei sobre a token bridge num outro webinar que a gente teve do Meetup São Paulo. E eu vou fazer outro para vocês também, tá? Em novembro eu faço um sobre a token bridge. Então, deixa eu só colocar o link para vocês. Então, esse é a token bridge da testnet. E a minha já está aqui, né? Para que eu vim aqui? Agora eu não vou fazer a troca de token em si, eu só vim aqui para pegar o endereço do doc na testnet. Então, doc, testnet, copiei o endereço dele. Aí eu volto aqui na minha Nifty Wallet, vou em Add Token, inclusive ele perdeu o outro, tem que colocar o outro de volta, Custom, doc, 18 casas decimais. Como eu fiquei mudando de rede, ele não guardou o meu outro token, né? Então, deixa eu pegar o TRIF também, colocar meus TRIFs aqui, Add Token, e Add. Então, aqui tenho, eu lembro que a gente trocou um TRIF e eu recebi 0,47 DOCs. Olha, esse preço tá bom, viu? Se a gente olhar no mercado, é que isso aqui é testnet, né? Mas se você olhar no mercado, e eu quisesse agora pegar os DOCs e trocar por TRIF de volta, numa exchange centralizada, por exemplo, eu ia ganhar mais. Provavelmente. Ou não. É uma coisa que a gente pode ver. Por exemplo, vamos ver. Eu estou indo no CoinMarketCap mesmo, que é o mais básico que tem, e eu vou procurar o RIF. Então, RSK Infraestrutura Network. Olha só, está custando 0,08. Então, se eu vier aqui numa exchange centralizada, qualquer uma dessas, eu poderia pegar agora a quantidade de DOCs que eu tenho e comprar RIFs de volta, por exemplo. Então, esses são os tipos de arbitragem que a gente pode fazer de acordo com os tokens que a gente tem, né? Só dando uma ideia aí para vocês. Só que esse aqui é de testnet, tá? Provavelmente o RIF no RSK Swap real não vai ter uma diferença absurda como essa, tá bom? É que na testnet, como a gente já falou, não vai ter tanta gente fazendo arbitragem em testnet. Então, aqui nós trocamos RIF por DOC. Poxa, que legal, agora eu tenho mais DOCs. Vamos entrar num pool de liquidez? Porque daí, se eu acrescento mais liquidez no pool, a próxima vez que alguém fizer um trade, eu vou ganhar mais por isso na hora que eu resolver sair do pool. Então, vamos join a pool. Aqui tem alguns pools que já existem. Então, por exemplo, eu quero fazer esse que eu entrei agora, ó. Mas eu não tenho muito, né? Para entrar no de TRIF com DOC, eu tenho pouco DOC. Então, eu quero fazer o de RBTC com TRIF, que esse eu sei que eu tenho bastante dos dois. E como já existe uma taxa pré-determinada no pool de liquidez, eu vou falar um token, ele vai me dizer quanto eu vou ter que acrescentar do outro. Então, por exemplo, se eu quiser acrescentar 0,02 RBTCs, olha só, eu precisaria ter 354 TRIFs para fazer isso. Eu não tenho. Então, 0,1 também não vai dar, ó, teria que ter 179 TRIFs. Poxa, 0,0, põe mais um zero aí. 0,005. Legal. Aí eu vou colocar, então, 0,005 RBTCs, que lembra que ele equivale aí ao Bitcoin. Não sei se na testnet está o mesmo preço, eu até imagino que não. E para isso, eu também tenho que colocar 89,862 TRIFs. Lembra que a gente falou que para eu entrar no pool de liquidez, eu vou colocar uma determinada quantidade que seja equivalente. Então, em termos de valor, eu estou colocando o mesmo valor de RBTC e de TRIF, mas em quantidades diferentes. E aqui está dizendo que a taxa do TRIF para o RBTC é 17.972.
E quando eu acrescentar isso no pool, eu vou ter, olha como o pool está pequenininho ainda na testnet, gente, eu vou ter 16,67% do pool. Então, vamos lá, quero entrar no pool, supply. Vou confirmar minha transação na NIFT. A transação foi submetida, daqui a pouquinho a transação vai estar, então, minerada, e eu vou poder ver a minha posição aqui embaixo nesse pool de liquidez. E é isso que depois a gente pode ir acompanhando as nossas posições. Então, se, por exemplo, você tem ativos parados, você pode pôr seus ativos em pools de liquidez e ganhar com isso. Um cuidado que a gente precisa ter é, eu entrar no pool de liquidez, é certeza que eu vou ganhar dinheiro? Não, não é. Porque exatamente podem existir demandas diferentes no mercado e pode acontecer dos seus trades eles sejam desfavoráveis. Então, não necessariamente todo pool de liquidez é lucrativo. É importante você olhar como é que está funcionando o pool. E quanto menos liquidez já existe no pool, também é uma chance maior, eu diria, de você perder. Tem alguns fatores aí, mas são cuidados que vocês têm que tomar, tá bom? A minha transação, ela já foi confirmada, pelo menos a NIFT me falou na outra janela. Então, apareceu aqui também. E aqui embaixo eu tenho a minha posição de RBTC em relação ao pool. Tá? Então, essa é a minha posição nesse momento. E se a gente tentar fazer um trade agora nisso, por exemplo, o trade já vai acontecer de uma forma diferente. Outra coisa que eu queria falar para vocês, é interessante vocês conhecerem esse botãozinho aqui de settings, porque lembra que a gente falou do Slippage Tolerance? Então, o Slippage é a diferença entre o preço atual de um pool de liquidez e o quanto esse preço vai se mexer quando eu tentar fazer o meu trade. Qual é a minha tolerância? Quanto eu aceito que o preço mude, que eu pague a mais ou a menos, nesse caso? Então, eu posso definir aqui se eu aceito pagar 0,5%, 0,1%, 1%, 0,5% só aqui, que é o que está agora, eu posso customizar isso. Vocês lembram que aquele trade que eu fiz, ele deu 0,95%, então ele já estaria acima disso também, tá? E uma outra coisa que a gente pode definir é, porque se a gente define uma slippage muito baixa, a sua transação pode ficar esperando ter mais gente no pool para acontecer. E é o que a gente chama do deadline da transação. Por quanto tempo a minha transação fica esperando para ser executada no pool, de acordo com o slippage que eu aceito pagar? Então, são esses dois conceitos que vocês precisam aprender também, que é importante saber do que se trata. Aí, bom, eu vou mudar de carteira para criar um pool novo, só para mostrar para vocês como é que eu posso criar um pool, tá? Porque essa aqui eu fiz exatamente com os ativos que a gente tem agora. Então, eu só tenho esses agora mesmo, tá? Então, eu vou voltar para aquela minha carteira do MetaMask. Como é que eu faço isso? Eu vou desativar a minha NIFT, vou ativar o meu MetaMask. Vou fazer um PIN nele também. Eu mudei de carteira. Eu preciso fazer o RSK Swap perceber que eu mudei de carteira. Vamos ver se ele vai perceber de forma natural ou não. Percebeu, ó, eu fiz um refresh, ele pediu para conectar. Aí eu vou primeiro desbloquear minha carteira. Tá, então, olha essa carteira, o que eu tenho nela? É uma carteira que eu estava usando até na Token Bridge, então eu tenho, não são Ethers, tá? Lembra que o MetaMask, ele não é tão customizado quanto é a NIFT, então, para o MetaMask, tudo é Ether, então aqui a gente está falando de RBTCs e não de Ether, porque eu estou conectada na testnet da RSK. Eu tenho também 69 TRIFs, eu tenho 34 DOCs, eu tenho 53 DAIs da testnet da Kovan, que eu troquei usando a Token Bridge. Então, imagina que eu tenho DAIs da Kovan Kovan é uma testnet do Ethereum, lembra? Que foram convertidos
para a rede da RSK e que eu estou transacionando com eles na rede da RSK. Da mesma forma, eu tenho links. Então, o link, ele é o token da Chainlink, que é um Oracle, é o mais conhecido, e eu tenho algumas representações do token link na rede RSK, na rede de testnet da Kovan também. Então, o que eu fiz? Eu tinha os links da Kovan, eu bloqueei na Token Bridge, emiti na rede da RSK, e agora eu posso fazer o que eu quiser com eles aqui também. Então, você vê que eu tenho bastante coisa. Então, eu vou aqui nesse pool. Esses são os pools que eu já tenho. Então, eu já tenho o RBTC com DOC, e a gente pode ver a minha parte em cada um deles. Então, aquele que a gente viu de DOC, eu já tinha alguma coisa. Eu posso também criar um pool que não exista. Eu posso até... imagina que assim, quando eu crio um pool e ele ainda não aparece, aí eu vou importá-lo. Mas agora eu quero criar um pool novo. Então, não quero que seja de RBTC, não. Eu quero um pool... Vamos fazer alguma coisa que não seja tão trivial. Eu quero um pool de SAI. E quando eu tô falando em SAI, eu tô falando do DAI antigo, tá? Era o DAI unicolateral, que só era colateralizado pelo Ether. E lembrando que o DAI é uma stablecoin criada pela MakerDAO. Aqui é a representação dela. Então, eu quero fazer um de SAI com DOC. Será que já existe? Ó, esse aqui não existe. Então, eu vou criar um pool novo. Então, eu sou o primeiro liquid provider. Então, eu que vou definir quanto é que vale isso. Então, por exemplo, o que vai valer mais? Imagina que assim, o SAI e o DOC, os dois equivalem a $1. Então, eu deveria fazer 1 para 1. Mas e se eu não fizer o para 1? O que vai acontecer? Mais para frente, o mercado vai arbitrar com o meu preço e vai fazer com que isto venha no 1 para 1. Então, eu vou ganhar mais de um, menos de outro, e assim é o mercado. Mas eu vou ser boazinha, eu vou fazer 1 para 1, mas eu vou fazer 10 para 10, tá? Deixa eu colocar 10 de cada já. E aí, aqui embaixo diz que é 1 para 1 também. Então, aqui estou eu criando um pool de RKovan SAI com DOC. De novo, eu vou ter que autorizar a transação no MetaMask agora, né? Mudamos de carteira. Então, a transação já foi enviada. E mais 30 segundos, o nosso novo pool estará aqui. É um pool, então, de RKovan, de SAI com DAI. Então, RKov SAI com DOC, melhor dizendo. Falei outra coisa aí. Né? Transação confirmada. Ótimo. Aí eu volto para cá para ver o que está acontecendo. Repara que dá um pouquinho menos, né? Ele faz até a taxinha de 0,03 aqui também. Não, aqui não teve taxinha, não. Então, aqui ainda não. Mas aí vocês podem ver que eu já tenho o meu pool de SAI com DOC aqui. Às vezes pode acontecer do pool não aparecer, tá? E aí você importa ele. É só você mostrar os dois aqui que ele vai aparecer, tá? Pode falar, Felipe. Se você tem alguma dúvida, que eu já estou praticamente terminando. Essa era a última coisa que eu queria fazer com vocês, que era criar um pool de liquidez do zero. Então, eu volto até aqui para vocês. Então, oi, Felipe. Muito bom vê-lo por aqui. Então, isso é o que eu gostaria de mostrar para vocês. Então, só para relembrar aqui que a gente fez. A gente fez um simples swap de token, depois a gente adicionou fundos num pool de liquidez já existente, e por último, a gente criou um novo par de negociação. Então, criamos um pool de liquidez novo. Nossos próximos webinars, esse aqui é o de hoje, né, 21 de outubro, então semana que vem eu falo para vocês sobre um dos produtos da RIF. A gente não estava ali com os tokens RIF? A gente vai falar sobre o RNS. Então, o RNS, ele é uma forma de a gente transformar a sopa de letrinha de endereços em nomes.
Da mesma forma que o domínio é na internet. Então, o DNS faz isso nos nossos sites. Então, aqui o developers.rsk.co, ele é um IP, e a gente põe o nome e isso é transformado em um IP. Da mesma forma, na rede Ethereum, existe o ENS, que é a transformação dos seus endereços em nomes na rede Ethereum. Tá? Então, eu vou, na semana que vem, ensinar como é que a gente cria nomes usando o RNS. Vamos fazer em testnet também, com faucet de riffs, porque a gente vai precisar dos riffs. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que nós somos patrocinadores de um hackathon que está nas últimas semanas aí para submeter o seu projeto, e a parte principalmente a parte social aí, que é a parte de impactos sociais, o Social Economic Inclusion Track, tem prêmios bem interessantes. Então, recomendo para vocês, se alguém quiser participar de um hackathon, eu adoro participar de hackathons, mas esse eu não posso, recomendo para vocês participarem, tá bom? Estes são os meus contatos. Eu tenho um tutorial aí em português, eu tenho um blog, e deixa eu aproveitar para responder a pergunta do Lucas. Então, bom, Lucas, se a gente já tem algum lugar que liste os projetos que existem, que estão sendo desenvolvidos na RSK. Não, até interessante, porque mesmo a gente internamente tem várias equipes, tudo é tão grande que a gente, às vezes, não tem a noção de todos os projetos que estão acontecendo, principalmente em as POCs, né, as provas de conceito. Até essa semana mesmo, para uma reunião interna que a gente tem de sincronização técnica, eu pedi para a nossa equipe, que a nossa equipe é realmente que trabalha com o ecossistema, com o desenvolvimento de projetos no ecossistema, que facilita as integrações, eu pedi para o pessoal da equipe listar os projetos, e eu fiquei surpresa, nem eu imaginava quantos projetos estão acontecendo, é um número gigante, tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês, então o Felipe está me perguntando o que é a RSK. Então, Felipe, a RSK, ela é uma sidechain do Bitcoin, onde ela é baseada no Bitcoin. Então, ela é 1 para 1 com Bitcoin. Então, a gente tem um RBTC equivale a 1 Bitcoin. E a diferença é que, assim, na rede do Bitcoin, a gente não tem os smart contracts da mesma forma que a gente tem no Ethereum. E na RSK, a gente pode usar os smart contracts do Ethereum. Então, por causa disso, a gente tem, então, a RSK, para mim, ela é o melhor dos dois mundos, porque eu tenho o poder dos smart contracts de Ethereum na mesma segurança da rede do Bitcoin, porque o hash power da rede do Bitcoin é bem maior que o da rede Ethereum. Não que o da Ethereum não seja grande, mas o outro é bem maior. Então, para você que quer saber o que é a RSK, é o mesmo, viu, Felipe? É Proof of Work, e eu vou te dar este webinar, eu vou passar esse link para você, que eu fiz esse webinar há um tempinho atrás, porque esse webinar, ele é exatamente as explicações que você precisa, tá? E aí, assim, é Proof of Work, existe um conceito chamado Merged Mining com Bitcoin, que são os mineradores do Bitcoin, eles juntos fazem a mineração, a validação da rede RSK e recebem a recompensa dos dois, tá? Eu vou deixar para você assistir esse vídeo depois, tá? E aí você vai conseguir todos os detalhes que você precisa, tá bom? Porque hoje o nosso foco realmente é falar de finanças descentralizadas e, mais especificamente, era apresentar para vocês o RSK Swap, tá? Eu vou deixar esses contatos todos que eu passei para vocês, vou deixar os contatos aqui no chat também, para facilitar a nossa vida. Então, a gente tem os meus contatos, e depois eu passo também todos os nossos contatos da RSK. Então, estes seriam os nossos contatos da RSK. Deixo aqui os meus para vocês. E deixo também todas as opções que vocês têm para a RSK, para fazer perguntas, para estudar, para ver tudo o que vocês precisam saber.
Aqui estão todos os contatos. Última coisa que eu queria falar para vocês, a gente está com diversas vagas que abriram há pouco tempo, inclusive de desenvolvedor blockchain, de líder para equipes de blockchain e mais algumas outras vagas até para researcher, para quem quer trabalhar no time de mineração. Tem muita coisa interessante e a gente pode conversar mais a respeito. Quem quiser, realmente me chama no LinkedIn, eu ajudo vocês para tirar as dúvidas, até para, se vocês quiserem participar também de algum processo, eu converso com vocês antes, até para entender o que tem a ver ou não e falar um pouquinho mais da empresa, tá bom? Então é isso, este é o nosso webinar de hoje, espero que vocês tenham gostado. Então, o nosso próximo webinar, semana que vem, sobre RNS. Em novembro, eu falo com vocês também sobre a Token Bridge, que eu citei hoje, mas eu vou fazer um só de Token Bridge com vocês, onde a gente vai emitir token na rede de testnet do Ethereum, emitir token na rede de testnet da RSK e vai ficar trocando token para todos os lados. Tá? Vai colocar os tokens na bridge, tá bom? Então é isso. Até mais, gente. Boa noite a todos.